Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre dicas para manter um journal. E eu vou fazer esse vídeo com vocês porque, assim, durante muito tempo eu senti dificuldade de manter um journal que, para quem não sabe, é um diário, tá? E assim, eu sentia dificuldade porque a gente vê muito em filmes, a gente vê muito em desenhos que um diário, ele é algo que você faz todo dia. Logo porque o nome está lá, diário, né? Então, eu sentia muita dificuldade porque eu ficava naquela pressão de dizer assim, nossa, o que eu vou escrever hoje? O que foi que aconteceu de legal hoje no meu dia? E aí, depois de um tempo, eu modifiquei um pouco essa forma de fazer o diário, vou explicar um pouco mais pra frente pra vocês sobre isso, mas eu achei interessante conversar um pouco com vocês e mostrar que existe uma outra forma de ver um diário, de ver um journal, e eu acho que hoje o termo journal é até melhor do que diário, sabe? Apesar de que a tradução literal de journal, quando a gente traz pra cá, é diário, né? Mas eu acho aí que talvez seja uma descrição melhor atualmente, porque é um termo que eu acho que se vê como um pouco mais amplo hoje do que o diário propriamente dito. Então a primeira dica que a gente vai trazer aqui é basicamente você decidir sobre o que é que você vai escrever no seu journal. Você vai querer escrever sobre leituras? Você vai querer escrever sobre coisas legais que aconteceram na sua vida? Você quer falar sobre os seus desenvolvimentos na escola? Você quer falar sobre, sei lá, seu lado espiritual? Então, escolhe primeiro sobre o que é que você quer falar no seu journal. Você quer falar sobre tudo isso? Você pode falar sobre tudo isso. Mas algumas pessoas preferem escolher temas específicos. E aí é onde eu explico um pouco para vocês sobre justamente a minha dificuldade antes, que era manter esse diário, né, ativo todos os dias. Eu acabei percebendo que pra mim funcionava muito melhor quando eu tinha uma lembrança muito significativa para escrever. E aí eu queria guardar aquilo. Então hoje o meu journal, ele serve para guardar memórias. Então tudo aquilo que eu não quero esquecer, tudo aquilo que eu acho interessante registrar, eu posso estar registrando ali no meu journal e eu não tenho o compromisso de fazer isso todos os dias. Tanto é que, por exemplo, esse aqui é o meu journal, né? Vocês já viram ele aí em uns vídeos pra trás, no meu primeiro Journal with Me aqui no canal. Ele tem algumas páginas relacionadas à minha viagem, né, que eu fiz aí do final do ano passado para o início desse ano. E eu ainda não finalizei essas páginas, justamente porque todas as vezes que eu sento para escrever, eu não estou bem 100%. E eu prefiro não escrever quando eu não estou bem. As páginas já estão todas enfeitadas, já estão todas bonitinhas aqui. Eu vou até pegar uma para mostrar para vocês. Ó, todas bonitinhas, toda enfeitada, só no ponto de escrever, porque eu escolhi os momentos dos quais eu queria falar da minha viagem, porque eu achei que eles seriam importantes, eles seriam interessantes para falar, porque tiveram sentimentos ali que eu não queria esquecer, e estão aqui justamente bem selecionados. Ó, esse aqui já tá até escrito. Esse aqui foi um dos momentos da viagem que eu já consegui escrever, mas tiveram outros que eu ainda não consegui. E eles estão todos selecionados aqui. Coloquei uma data, né, que seria a data da viagem, né, do dia da viagem, ou pelo menos algo aproximado dessa data. E coloquei um título ali para lembrar do que é que se trata aquele momento. Mas eu não escrevi ainda, eu só vou escrever quando eu tiver com paciência, quando eu tiver com tempo. E quando eu disser assim, cara, hoje eu vou tirar para escrever, como eu já fiz com outras páginas aqui, e preenchi elas tranquilamente. E eu gosto disso justamente porque eu não tenho, como eu falei, aquele compromisso de fazer todo dia e não se torna uma tensão, se torna realmente um hobby que é para descarregar um pouco o meu estresse, a tensão, é justamente para ter um momento relaxante. Então, se você é igual a mim, que não consegue manter essa periodicidade de ser todos os dias, tenta fazer dessa forma que talvez funcione melhor para você. E nós vamos para a segunda dica. Descubra um bom horário para você. Isso daqui funciona para quem consegue escrever diariamente, tá? E aí quem consegue escrever diariamente vai analisar ali durante o dia qual é o melhor horário para si. Eu
ousaria dizer que os melhores horários, principalmente para quem trabalha, seria ou pela manhã, antes de você sair de casa e começar o seu trabalho, ou durante seu horário de almoço no trabalho, que aí você tem aquele tempo ali para você tirar para você, ou após o trabalho, quando você chega na sua casa e aí você tem aquele tempo ali antes de dormir, por exemplo, tira ali um tempinho para fazer isso. Porém, isso não é uma regra, isso aqui é uma dica, como eu falei para vocês. E se vocês acham que em algum outro momento, ou então tirar um dia específico para fazer isso, também serve melhor para você, tá tudo certo. Eu acho que o mais importante de se entender desse hobby do journal é que ele é um hobby que é para ser prazeroso. Então não adianta você se forçar a fazer aquilo. Você tem que fazer de uma forma que te relaxe, que te ajude a melhorar. Aí nós vamos para a dica número 3. Solte a sua criatividade. Não tenha medo de fazer um desenho, não tenha medo de fazer uma colagem, não tenha medo de, sei lá, deixar ele simples. O importante é que você se expresse da melhor forma possível dentro do seu caderno. E se a melhor forma possível é desenhando, faz desenhando. Se você quer usar adesivos, usa adesivo. Se você quer fazer recortes, faz recortes. Tá tudo certo. O importante é que você seja criativo e que você aproveite o espaço que você tem ali para fazer isso. Para vocês terem uma ideia, o meu diário passou por uma época em que eu não escrevia o que estava acontecendo comigo porque eu não queria lembrar de toda a experiência em si, mas eu anotava músicas que falavam um pouco sobre o que eu estava sentindo. Eu escrevia algumas frases motivacionais, sabe, relacionadas ao que eu estava vivendo e aqueles sentimentos que eu estava tendo, porque aquilo me ajudava a ressignificar um pouco a situação. Então, eu sei mais ou menos o que eu estava vivendo naquele momento, quando tem aquelas frases ali. Eu sei porque eu precisei delas, mas eu também sei que eu não registrei o que poderia me deixar para baixo ao ler. Eu registrei algo que eu posso ver hoje como uma ajuda para passar por aquele momento, entende? Então, a minha forma de me expressar naquele momento foi realmente buscar ali algumas frases, escrever elas, e foi a minha criatividade naquele momento para viver aquilo dali. E você pode viver os seus momentos dentro do seu diário de qualquer outra forma. Você pode usar código Morse se você quiser. Se isso for te ajudar, se isso for ser legal para você, se você achar bacana, faz. O seu diário é seu, é um espaço privado, né, que você vai utilizar para expressar ali seus sentimentos, para guardar memórias. Então tem que ser muito único. Chegamos então na dica 4, que é não se cobre. Eu já até falei um pouco disso anteriormente. Não é para ser uma coisa que você leva como uma obrigação, que é um fardo, que é um peso. Então não se cobre. Se você não escreveu hoje, tá tudo certo. O que você precisa internalizar é que você faz aquilo quando você está bem. E que se você não conseguiu fazer porque você estava muito ocupado, muito atarefado, tá tudo certo. Ninguém vai te julgar, a não ser você mesmo, e você mesmo não precisa se julgar por isso, porque você sabe o porquê que você não escreveu. E se você só não estava bem para escrever, também tá tudo bem, não precisa dessa pressão. Nós vamos para a dica 5, que é não se prenda a ter materiais específicos para fazer o seu journal. Hoje, dentro da comunidade de journal que a gente vê aqui no YouTube, que a gente vê até nas outras redes sociais, grande parte das pessoas que fazem journal usam adesivos, usam marca-textos, usam um tipo de cola específica, usam fitas decoradas, e tá tudo certo, tá tudo bem. Só que o que você precisa entender é, para você começar o seu journal, você não precisa ter tudo isso. E para que o seu journal seja bonito ou agradável para você, você também não precisa de tudo isso. É muito ruim que você se prenda a ter materiais específicos para fazer o seu journal e não comece ele. E fique com aquela vontade, com aquele desejo de começar um hobby que você acha que vai ser prazeroso para você e pode ser muito benéfico para você, porque eu não tenho a fita decorada que fulano de tal tá usando. Gente, vai ficar mais bonito se for daquele jeito. Não coloquem essa pressão sobre vocês. Uma das coisas que vocês têm que ter em mente é que conforme o tempo vai passando, quando você tem esse hobby, aí você vai comprando uma coisinha aqui, uma coisinha ali,
Eu, por exemplo, não tenho tantas coisas de recorte e colagem. Eu já comprei algumas coisas, já mostrei até pra vocês em outros vídeos aqui, que eu adquiri algumas coisas durante essa viagem que eu fiz, por exemplo, mas eu me preparei pra comprar essas coisas, sabe? Eu tinha muito e ainda tenho muito material de papelaria aqui em casa, eu tô olhando pra eles agora, mas são canetas e eu usava elas enquanto eu não tinha, tipo, adesivos, fitas pra usar. Hoje eu não tenho uma gama tão grande de adesivos, mas os que eu tenho, eu posso utilizar tanto no meu journal quanto no meu planner, ou em qualquer outra coisa que eu queira, se combinar, entendeu? E essas coisas você vai realmente adquirindo com o tempo. Vocês podem ter certeza que as pessoas que vocês veem na internet hoje produzindo conteúdo sobre esse hobby, elas não tiveram tudo aquilo de material do dia pra noite. E quando você gosta desse tipo de coisas, realmente, é com o tempo, você vai vendo o que você gosta, o que funciona pra você, pro seu tipo de colagem, porque às vezes a gente compra um monte de material e depois a gente vê até que não funciona. Então vai fazendo as decorações, se você quiser fazer decoração com o que você tem, e depois vai adquirindo algumas coisinhas a mais, vai testando o que você acha que pode funcionar pra você, que vai dar tudo certo e vai ficar lindo de qualquer jeito. O importante é começar e não se prender e não se privar de começar esse hobby só por causa disso. Vamos agora para a penúltima dica, que é: entenda que não existe um jeito certo de fazer journal, tá? Não existe, não tem uma estrutura, não tem uma regra que você tenha que seguir. Se você, como eu falei, quiser usar recorte e colagem, você pode usar. Se você não quiser usar recorte e colagem, você pode não usar. Se o seu caderno tem linhas horizontais e você quiser escrever tudo na vertical, você pode escrever. A questão aqui é: o que é que você acha bonito? O que é que você acha que funciona pra você? O que vai ser legal pra você fazer? O que é que vai te estimular a manter esse hobby? Agora você pega essa resposta e coloca em prática, independente do que as outras pessoas vão achar. Principalmente porque, assim, journal bonito que a gente vê na internet também tem um pouco a ver com o fato de que as pessoas gravam conteúdo e elas têm que produzir algo bonito para as pessoas verem. Mas se elas não estiverem num dia 100% para fazer aquilo dali daquela forma, vocês acham que elas querendo registrar, elas vão deixar de fazer só porque elas não conseguem fazer um negócio super, hiper, mega mirabolante, como vocês veem por aí? Não, elas vão continuar escrevendo. Então a questão é: faz e registra do jeito que você quiser. Se você quer escrever na vertical, se você quer escrever na horizontal, se você quer escrever na diagonal, se você quer pintar a página inteira com marcador e depois escrever por cima, se você quer fazer um layout para o seu diário e seguir aquele layout para sempre, você pode. Se você quiser fazer um layout hoje e fazer outro amanhã, você pode. Tudo tá valendo. O journal é seu, entendeu? Então não tem regra. Tá liberado, faz do jeito que você quiser, do jeito que você achar bonito, do jeito que funcionar. É isso. E aí, a nossa última dica é justamente: escolha um caderno. O meu diário, né, o meu journal atualmente é esse caderno de brochura aqui, que quando eu comprei, não comprei com a intenção de que ele fosse um diário, ele se transformou em um diário depois, porque ele estava parado aqui em casa, e aí eu queria fazer o diário, então dei essa função para ele. E assim, se para você for funcionar, eu aconselho, né? Porque é um caderno que até dura bem. A única coisa de um caderno de brochura, por exemplo, é que você não pode ficar arrancando folha, porque ele solta uma folha lá na frente ou lá atrás, né? Dentro da brochura dele. E ele, né? Se você faz recorte e colagem, ele incha bastante. Então ele vai ser aquele tipo de caderno que quando você terminar, ele vai estar, tipo, desse tamanho, sabe? Cheio de colagem. Se você só vai escrever e desenhar nele, talvez ele sirva muito bem pra você. Agora, se você quer fazer muito recorte e colagem, não recomendo muito. Talvez um caderno aí de espiral seja melhor. E caso você seja uma pessoa que quer testar o sistema do caderno inteligente, também super recomendo, porque depois eu vou inclusive mudar o meu diário para um caderno inteligente, porque eu posso colocar e tirar folhas quando eu quiser, e ele não vai ficar raquítico, né? Se eu tirar folhas, as folhas não vão soltar se eu tirar folhas dele, e eu posso simplesmente, depois que acabar, arquivar essas folhas e usar o caderno de novo, né? Então tem sempre essa possibilidade com o caderno inteligente. A questão principal a se pensar na grande realidade, quando você vai escolher o caderno que você quer usar no seu journal, eu acho que primordialmente, o tipo de journal que você quer fazer. Se você quer fazer um journal que vai ser enfeitado com recorte e colagem, aí você vai ter que realmente procurar um caderno
que talvez não se prejudique tanto com o recorte e colagem, isso se você se importa muito, que aí é o caso de um caderno de brochura, né, como eu mostrei pra vocês. Se vocês vão se incomodar com um caderno inchado, já não recomendo. Ou se, por exemplo, você realmente só não gosta de um caderno de brochura independente, se ele vai ficar grosso, né, mais aberto, inchado, e depois que você terminar de fazer essas coisas, e aí você quer usar um espiral, ou se você também prefere o de brochura, não vai fazer recorte e colagem, vai usar o de brochura, ou o contrário também, da mesma forma, se você não gosta de brochura e prefere usar um espiral, mesmo que você não vai fazer recorte e colagem, existem 1 milhão de opções. A questão é realmente avaliar qual vai ser o melhor caderno para você. Eu diria que se você tá realmente ali nas primeiras tentativas de fazer um diário, pega um caderno simples e barato para você começar a entender como é que funciona, para depois você trocar para um outro que você vê que você vai se adaptar melhor, e até investir no caderno que dure mais tempo, né? Aí conservado, e até investir aí também em um caderno que dure mais tempo, que ele se conserve por mais tempo. Mas é basicamente isso. A escolha do caderno é muito pessoal, porque depende muito do que você quer fazer no seu journal. Algumas coisas que eu acho realmente interessantes para se considerar são essas que eu já falei para vocês. E é basicamente isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a refletir um pouco sobre o hobby de journal, que tenha ajudado vocês também a entender um pouco se você quer começar, e que tenha aí tirado um pouco essa névoa que existe às vezes na nossa frente, essas travas que a gente encontra muitas vezes, porque a gente acha que existe uma regra e não existe. E é isso. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e fui!